Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí regravar o Retiro 10 que deu problema, né? Antes que eu perca aqui o fio da meada, eu vou aproveitar e vou gravar novamente, tá bom? Então, recapitulando, a gente estava falando sobre os bens que nós herdamos, né? Depois que Jesus, o novo Adão, né? Recuperou a nossa humanidade em união com a divindade. Mas hoje nós vamos tentar compreender aí um pouco mais sobre o trabalho de Deus, né? Sobre a obra divina. Como a família divina acontece nessa obra divina, como atua, como que nós, né, podemos observar a ação de Deus. E é muito importante o que nós vamos tomar aqui consciência, né? Sobre a obra divina, sobre como atua a Santíssima Trindade nesta grande obra, né, que nós queremos aí desenvolver. Então, a Trindade é muito difícil, né, de compreender da forma bem perfeita. Nós sabemos disso. Um mistério grandioso para nós, a Santíssima Trindade, a presença, né, da realidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que não são três deuses, é um Deus só, unidade. E precisamos entender que o Filho não é o Pai não é o Filho, né? O Filho não é o Espírito Santo e assim, né? O Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo também não é o Pai, mas também não são um só Deus com três modalidades de personalidade, como uma esquizofrenia, né? Uma hora ele assume um Deus. Aí ele assume a uma hora a atuação de pai. Aí quando ele quer mudar, ele atua como filho. Aí quando ele quiser mudar, ele atua como Espírito Santo. Não é assim. Não é um Deus que tem três personalidades, tá? Na verdade, é três pessoas perfeitamente distintas. E precisamos compreender isso. Muito sério. Compreender isso. Por mais difícil que seja para a gente tem que compreender que é uma divindade e são três pessoas que participam desta divindade. E vamos ler o Catecismo da Igreja Católica para entender melhor sobre isso, conforme o Catecismo. Então vamos lá. Deixa eu só me lembrar aqui qual que é a passagem que eu já tinha aberto antes, mas eu já fechei de novo, porque eu já tinha falado, né? Pensei que eu tinha decorado, mas aí tem que lembrar agora onde que está. No catecismo. Onde que está anotado aqui? Que é 254. 251, na verdade. Vamos lá. Dogma da Santíssima Trindade. Então é 253 para frente. A Trindade é una. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho, o Filho é aquilo que é o Pai, o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si.
Aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado e o Espírito Santo que procede. A união divina é trina. As três divinas pessoas são relativas umas às outras, por não dividir a unidade divina. A distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo aos dois. Quando se fala destas três pessoas, considerando as relações, crê-se, todavia, em uma só natureza ou substância, pois tudo é uno neles, tudo é uno neles, lá onde não se encontra a oposição de relação. Por causa desta unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho. Conforme São Gregório Nazianzeno, denominado o teólogo, ele confia o seguinte resumo da fé trinitária. Antes de todas as coisas, conservai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu vou-la confio hoje, e é por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos na água e vos tirar dela. Eu vou-lo dou como companheira e dona de tudo, toda a vossa vida. Dona de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e poder, que existe una nos três, e que contém os três de matéria distinta, divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita connaturalidade é de três infinitos, cada um considerado em si mesmo, é Deus todo inteiro. Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, e a Trindade me banha em seu esplendor. Nem comecei a pensar na Trindade, e a unidade toma conta de mim. Então vamos falar agora, né, da obra divina. Como que Jesus vai nos explicar sobre essa pessoa, né, da ação, né, dessas três pessoas, na verdade, da ação dos três atuando juntos. É lindo, gente. O que nós vamos meditar hoje, prestem muita atenção. Então, o Pai realmente existe, o Filho realmente existe, o Espírito Santo realmente existe. E é tão consistente que por isso se fala das pessoas trinitárias, né? E soa como substância. Então é muito importante, é uma relação substancial. Por que que nós não conseguimos entender essa história da Trindade? Uma das razões é porque não temos nenhum parâmetro. A gente, para entender as coisas, a gente precisa ter alguma comparação, alguma referência, que tenha tido ali como uma experiência. Se você não tem experiência da coisa, você não sabe. Mas, porém, a gente pode entender que são uma classe, né? A família divina. Existem três pessoas dessa família divina e não existe mais que três pessoas, só os três. Então, eles são poderosos e assim eles não são sozinhos, mas eles são uma só divindade, uma só família. Então, a gente pode entender pela comparação da família, né? Pela comparação da família é mais possível compreender, né? Então, vamos lá, gente. Vamos trabalhar aqui. Espero que eu não perca esse vídeo, né? Porque eu tô fazendo do jeito duplo, né? Tô gravando e ainda tô transmitindo, né? Para não perder. Então, vamos lá. Pra gente poder compreender a relação aí. Há uma dificuldade, então, de entender, né? Essa realidade da Trindade. E aí nós pensamos que em Deus como uma pessoa, né?
como alguém sozinho, que tem um poder absurdo, que criou todas as coisas, e ele alterna entre bondade e raiva, nos punindo e ora nos perdoando em ciclos, como se estivesse bravo, né? E criamos aí um Deus à nossa imagem e semelhança, né? Comparando conosco, medindo com as nossas próprias medidas humanas e limitadas. E não é assim. A gente vai entender quem é Deus, né? Então a igreja ensina que Deus é um ato único. Vamos falar sobre isso, vamos ler trechos sobre isso, onde Jesus explica sobre essa natureza fundamental de Deus que contrasta com a nossa. Então Deus é um ato único. É difícil entender isso porque estamos presos no tempo, passado, presente e futuro. Nosso agora é efêmero e sempre muda. Deus, ele vive na eternidade, que é um presente eterno. Para Deus, não há sucessão de tempo, não há ontem nem amanhã. Tudo está sempre presente para ele. A divindade é um ato contínuo e único, conforme Jesus explica a Luísa. Todas as ações de Deus estão concentradas num único ato. Por não sermos capazes de compreender tudo de uma vez, Deus então nos revela seu plano aos poucos, no tempo. Então, Deus, ele realiza o faça-se supremo, o fiat supremo. E ele, ao falar, né, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, realizam no ato único todo o seu projeto. Então, ele já viu do primeiro até o último homem de uma vez. Tudo o que ele fez, né, no seu plano de amor, ele já sabe, ele já vê, ele assiste, presente ali, permanentemente como um presente eterno, né? Ele é eterno e o ato único dele já tem tudo, já, né, na hora que ele pensou, já pensou o projeto terminado, acabado. Mesmo que atua, né, como Pai, Filho e Espírito Santo em decorrência ali de circunstâncias que vão ser derivadas do ato único, dentro do ato único vai ter todas as realidades ali, criação, redenção, todos os atos ali que foram nesse ato único feitos vão ser possíveis ser vistos passo a passo. E Deus vai, para revelar ele para nós, ele desce, né? E se, vamos dizer assim, desce para poder mostrar para a gente, mostrando com o dedo parte a parte. Mas ele, quando ele vê o plano, ele mesmo, ele vê tudo já pronto, né? Já tem todo de uma vez. Ele tem uma visão infinita, abrangente, uma onividência que nós não alcançamos. Então, Deus, quando ele olha para o seu projeto, ele já vê desde quando ele pensou na mente dele, quando ele realizou e concluiu e finalizou. Então, ele já viu o juízo final, ele já viu a eternidade, quem vai ficar eternamente com ele no céu, quem vai ver, quem vai estar eternamente no inferno, tudo mais. Então, Deus, ele já viu tudo. Mas nós não somos capazes. Então, ele vem e desce até nós com uma humildade muito grande, né? Porque vem na pessoa de um humano, como Jesus, e nos vem revelar, parte a parte, de todo esse projeto, né? E aí a gente tem como ver, fase por fase, que ele revelou para a gente. Porque ele pode contar para a gente, fase por fase, desse ato único. Mas ele vê isso tudo de uma vez. Então, é muito importante entender. Então, o dogma de que Deus é uno em três pessoas distintas e inseparáveis, Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos pensar de forma não dogmática em uma divindade que age de três maneiras distintas, não una, né? A gente pode imaginar ver para ver uma compreensão através das três pessoas, mas é um só Deus, como a gente já disse. Um só Deus em três pessoas. O ato é triplo e uno. O ato único de Deus é em si mesmo triplo porque está ali os três trabalhando nesse ato, combinando a divina vontade dos três, que é uma só vontade, que realiza tudo. Porque combina o ato do Pai, o ato do Filho e o ato do Espírito Santo em uma única ação divina. Cada pessoa da Trindade quer manifestar distintamente o seu amor e sua obra para conosco. Então, eles querem que nós consigamos visualizar aonde está o Pai, aonde está o Filho e aonde está o Espírito Santo. Isso é bonito, né? Eu acho interessante, que é o mesmo ato, mas eles querem que a gente consiga
distinguir o que vem do Pai, o que vem do Filho, o que vem do Espírito Santo. Eu acho muito bonito isso. Então, no livro do céu se fala bastante das três divinas pessoas. Então, o Pai mostra seu amor nos criando e nos trazendo à existência. O Filho Jesus mostra o seu amor vivendo a nossa vida conosco. O plano original era que o Filho vivesse em nós para que pudéssemos realizar o plano de Deus. A quebra do plano e a redenção. Com o pecado, o homem saiu desse plano. Agora, o Filho assume também o papel de salvador e vítima, vindo para nos salvar e pagar o que devemos. Então, se não houvesse, o pecado, Jesus ele moraria dentro de nós e viveria dentro de nós para que, através da sua influência, pudéssemos realizar o plano de Deus, porque Jesus é a divina vontade, Então ele estaria dentro de nós. O Pai criou, a humanidade de Cristo. Então ele só criou Cristo. E em Cristo é que nós todos fomos incorporados. Mas ele só vê Cristo. E nós temos que ser um Cristo para que possamos ser contados como satisfador, filhos que façamos essa satisfação ao Pai. Desculpa, não tenho a palavra para falar aqui. Mas que só podemos satisfazer a Deus se formos um outro Cristo, Então, é muito grande isso. A gente vai falar mais sobre isso. Então, Jesus, ele não viria como vítima, ele não viria para sofrer, ele não precisaria viver as nossas vidas como ele fez, se não houvesse pecado. Se tivesse Adão não pecado, já ia se confirmar na pessoa de Adão esse plano de Jesus permanentemente morar dentro de Adão e ele poder realizar ali o plano de Deus na criatura, vivendo sempre na vontade divina. Mas como houve o pecado, o homem saiu desse plano, então o Filho precisou assumir o papel de salvador e vítima, descendo, encarnado na terra, vindo para nos salvar e pagar o que devíamos. Então vamos falar mais sobre isso. Então, é preciso entender que tudo faz parte do ato único e eterno de um Deus, que é amor em três pessoas. E a realização final desse plano de amor começou pela criação do Pai, passa pela redenção e pela vida de Cristo em nós, seu Filho. O plano perfeito. O propósito de Deus, então, era que todos os seres humanos possuíssem todos os atributos e características do seu próprio ser. Isso, porém, só é possível através dele mesmo. A maneira de realizar isso seria através da segunda pessoa da Trindade, o Filho, que viveria a vida humana em nós. Então, ele seria a segunda pessoa da Trindade vivendo em nós e nos, fazendo viver o plano. Ele é a própria vontade divina reinando em nós. Ele é o rei que reina no coração humano. Então, o método do plano era realizar essa realidade de Jesus estar sempre em nós. Mas ele seria essa presença que, se não tivesse pecado, ele viria, como apareceu no Monte Tabor, todo brilhante, com vestes de luz, e como também foi visto ressuscitado. Então, nós veríamos ele divino, com a sua divindade. Não precisaríamos ver ele no humano. Mas como ele precisou descer na humanidade para sofrer, então se viu ele na face do homem sofredor, Porque a humanidade saiu do plano através do pecado e a missão do Filho teve que se adaptar. Antes de viver o plano original em nós, ele primeiro precisou nos salvar. E para isso assumiu, então, o papel de vítima e daquele que vem pagar a nossa dívida. E, além disso, viver a vida perfeita que nós teríamos que viver para satisfazer a Deus. Então, é muito importante entender isso. Se existe um perdão, para os pecados, é por causa dessa vida divina que Jesus viveu em nós. Então, eu falei isso no outro trecho, uma luz incrível que Jesus me revelou, mas eu quero ver se vai encaixar, onde que vai encaixar, aqui na hora que eu falei, Então, o Filho, a segunda pessoa, mostra o seu amor vivendo a nossa vida e nos redimindo. O Espírito Santo, terceira pessoa, mesmo sendo o mesmo Deus, manifesta seu amor de uma maneira diferente. Ele nos fertiliza com a vida divina. Então, como Jesus, ele teve que vir para sofrer, ele teve que ter uma humanidade que precisou viver
a vida divina por nós, né? Então, o Espírito Santo é quem vai fertilizar essa vida divina em nós. É ele quem infunde e torna real em nós a vida de Deus. Essa vida que Jesus veio para viver, entendeu? E viveu no nosso lugar. Porque Jesus, ele reparou todas as nossas debilidades. Ele viveu uma vida perfeita em direção à vontade de Deus em nome de todos. E aí essa vida está disponível para nós. E essa vida é quem manifesta a nós é a terceira pessoa. O Espírito Santo que fertiliza essa vida divina em nós, que infunde, nos torna e torna real em nós essa vida de Deus. Então, o Pai nos cria, o Filho nos vive e nos redime, e o Espírito Santo fertiliza com essa vida que Jesus conquistou para nós, né? Ele fertiliza com essa graça, com essa vida de graça, com essa vida divina. Então, a eternidade é um agora perpétuo. Esses três atos, criar, viver, redimir, fertilizar, abrangem toda a eternidade. Nossa mente, presa no tempo, tenta entender Deus com palavras como desde sempre para sempre, criando uma lista infinita de antes e depois, que nunca termina, o que gera confusão. A definição de eternidade por Jesus, né, define a eternidade como um tempo infinito, mas como conhecimento. A vida eterna é que eles conheçam a Ti, Pai, e ao Teu mensageiro, Jesus Cristo. Então, Jesus fala no Evangelho, a vida eterna é que eles conheçam a Ti, Pai, e ao Teu mensageiro, Jesus Cristo. E como é esse conhecimento? Através do Espírito Santo. Então, a vida eterna contém Pai, o Filho e o Espírito Santo. A vida eterna é conhecer a Ti, Pai, e ao Teu mensageiro, Jesus Cristo. Através de quem? Através do Espírito Santo. A eternidade é o conhecimento de Deus e de Jesus, através do Espírito Santo. Eles são a eternidade. A natureza temporal de Deus contém que ele não há sucessão, passado, presente e futuro. Ele é um estático e um eterno, né? Constante, no sentido de estar fora do fluxo temporal. Ele não é governado pelo movimento dos planetas que define o nosso tempo. Nossa existência na mente de Deus. Então, Deus nunca teve um começo, né? Nós, no entanto, sempre existimos também na mente de Deus, como um murmúrio ou um projeto. Fomos criados e trazidos à luz no tempo, quando Deus começou a criar. Ele criou o tempo primeiro e depois nos colocou nele. É muito importante, ele criou o tempo primeiro e depois nos colocou nele. O ato único, o primeiro e único ato de Deus. Se o Pai tem apenas um ato, e ele é o Criador, quando ele cria o homem e o universo, isso já é um efeito do seu ato único. O primeiro e único ato de Deus não é a criação, mas a geração do Filho. O Pai gera o Filho e este é o ato fundamental e eterno da divindade. Então, o ato único é Jesus. Para ele, por ele, todas as coisas foram feitas. Jesus é o ato de Deus. E Jesus, né? Tudo nele foi feito para ele. Entendeu? Tudo foi feito dele, para ele foram feitas todas as coisas. Para ele e nele. Então, tudo que foi criado é Jesus. Tudo é Jesus. Então, o único ato de Deus não é a criação, mas é Jesus. É o Filho amado dele. O Filho perfeito. Que desse gera todos nós. E gera toda a estrutura que é necessária para que nós existamos, porque existamos para o Filho, existimos para o Filho, e para o Filho amar através de nós, amar a Deus em nós, entendeu? Nós somos uma humanidade que o Filho assume, e ele iria viver em cada ser humano, entendeu? Ele não ia ter que ter uma humanidade para ele, não precisaria. Entendeu? Ele já ia viver na nossa humanidade. Todos nós seríamos o corpo de Cristo. Por isso que fala que a igreja é o corpo místico de Cristo. Não mudou, o plano continuou o mesmo. Ele transformou todos nós num corpo místico, que é a mesma coisa que é o plano original de Deus. No ato único, ele criou Jesus, criou a igreja.
né? No ato único, Jesus, Deus criou a igreja, gerou a igreja. E nós todos somos a igreja, um corpo místico, né? Aonde Deus, quem é a cabeça? Que reina? Jesus. Então não mudou nada. No fim, ficou a mesma coisa, por causa da igreja. Quem que está no céu? A igreja triunfante. Quem que está no purgatório? A igreja padecente. E quem está aqui na terra? A igreja, né? Que está na terra, né? Que está aqui trabalhando, né? Então é triunfante, padecente no purgatório e operante aqui na terra. Eu esqueci o nome daqui que fala, mas tudo bem. Então é muito legal, né? Então, o primeiro e o ato único não é a criação, é o Pai que gera o Filho, e este é o ato fundamental e eterno da divindade. Jesus, então, é a solução para todos os nossos problemas, porque para Ele, por Ele fomos feitos. Tudo é feito para Ele, e Ele cuida, Ele administra, com certeza. Não é à toa que Ele viveu a vida por nós, né? A vida perfeita que nós todos tínhamos que viver e remendou tudo, né? Corrigiu tudo, consertou tudo e nos religou novamente para que voltasse tudo ao normal, né? Tudo o que era desde o princípio. Graças a Deus. Então é muito importante, né? Tudo foi criado por ele, para ele, conforme Colossenses 1, 15 e 17, que no momento de gerar o Filho, o Pai lhe entrega tudo. Toda a criação visível e invisível, anjos, o plano para a humanidade, já estava presente no Filho desde toda a eternidade. Por isso, ele é o primogênito de toda a criação. Não no sentido de ser a primeira criatura, mas de ter a primazia e conter em si toda a criação desde sempre. Então, quando uma pessoa peca, né, o ato de Jesus de Salvador foi aquela vida perfeita que ele fez em direção a Deus. E aí, se a pessoa ela vai faz um ato errado, fora da vontade de Deus, né? Jesus supre esse ato, perdoando ela se ela aceitar, né? Porque ela tem que participar da salvação própria. Então, se ela aceita o ato de Jesus, que é perfeito em direção ao Pai, porque Deus fez um ato perfeito, não tem erro no ato do Pai. Então, se nós fizemos alguma coisa imperfeita, esse imperfeito está dentro também, está contido também na perfeição do ato eterno. Agora eu entendi aonde foi que eu comecei a falar sobre isso. Foi na hora que falou do ato perfeito. Então vamos seguir em frente, que daí eu vou explicar melhor sobre isso. Então, o ato do filho, né, é tirar tudo o que o pai lhe deu, todo o plano de Deus e executá-lo. É tornar realidade o projeto que estava no pai. A dinâmica do amor na Trindade, não, isso não é como um jogo, aonde o filho pega e depois devolve para o pai como um jogo de ping-pong. Isso seria inadequado para Deus. A analogia é do filho e da casa, onde o pai entrega ao filho um projeto completo da casa, a criação, o plano da salvação. E com todos os materiais e licenças, o filho realiza. Para retribuir o amor do pai, o filho então lhe devolve os planos perfeitos, né? Não um plano só no papel, mas o plano perfeito, constrói a casa, transforma o projeto abstrato em uma realidade concreta e vivida. O filho devolve ao pai o plano como um fato consumado, realizado, uma realidade executada e plenamente realizada. E é assim que ele, como um ser humano perfeito, retribui o amor do pai, dizendo: Olha, pai, aqui está a tua obra, plenamente realizada em mim e através de mim. Então, na realidade eterna de Deus se mostra, né, a própria história da salvação, como execução no tempo de um único e eterno ato de amor entre o pai e o filho. O pai que gera o filho e lhe entrega um plano que nos inclui. O filho, por amor, executa esse plano, vivendo, redimindo e devolvendo-o ao pai, como uma obra perfeita. O Espírito Santo é aquele que aplica esta obra em nós, fertilizando-nos com a vida divina, para que finalmente o plano original se cumpra, que tenhamos em Cristo os atributos do próprio Deus. Então, aqui, né, essa realidade do filho como executor do plano. É muito lindo isso, né? Se o filho simplesmente devolvesse os materiais e os planos ao pai, dizendo: Aqui está o que você me deu, o pai ficaria descontente. Daí a gente lembra daquela passagem da parábola, né? Em que o cara lá, ele recebe um talento e devolve o mesmo talento para Deus, né? E o pai fica super triste, né? O patrão fica super chateado
com o seu servo, né? Que enterrou o talento e não fez nada com ele, né? Devolve o mesmo que recebeu. Ele não deu os recursos para que fossem devolvidos, mas para que fossem usados. O pai deu tudo ao filho com um propósito, para que pudesse construí-lo e entregá-lo como se tivesse sido feito por ele. Então, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, deve fazer exatamente isso, realizar todo o plano de salvação e entregá-lo ao Pai como uma obra concluída, para satisfazer o Pai. Então, neste momento, que é um eterno presente, a criação ainda não começou, não existe nada fora de Deus. A realidade interna de Deus, no entanto, dentro de Deus, já está plenamente realizado. Todo o plano da criação, da encarnação e da salvação já existe na mente divina de forma perfeita e completa. O amor completo na Trindade. Nesta fase, o relacionamento de amor perfeito já existe. O Pai se ama no Filho, o Filho se ama no Pai, retribuindo o amor, e este é o amor completo, que envolve dar, receber e corresponder. E o Espírito Santo é desse amor perfeito e completo, né, do relacionamento entre pai e filho, é que surge a terceira pessoa. O Espírito Santo como um elo. Ele é aquele que une os dois movimentos de amor, do pai para o filho e do filho para o pai. O Espírito Santo é a personificação do amor total e completo de Deus. Ele é o amor em pessoa, o laço eterno que une o pai e o filho. E assim como o pai e o filho, o Espírito Santo também tem um ato único e específico. Né? Se tudo já está feito no plano divino, qual é o ato do Espírito Santo? É o ato de transmitir. Tudo o que deveria ser transmitido para fertilizar com a vida divina é função do Espírito Santo. E essa fertilização tem um alvo específico, o homem, nós. Então, o plano acontece ali entre o pai e o filho. E quem vai transmitir para o ser humano é o Espírito Santo, né? Que vai trazer aqui para realizar, para a realidade. Tudo que deveria ser transmitido para fertilizar com a vida divina é função do Espírito Santo. E essa fertilização tem um alvo específico que é nós. E não se trata inicialmente, claro, de nós, humanos individuais, mas da humanidade do Verbo, né? Se refere-se ao protótipo do homem Jesus Cristo, porque quem que formou a encarnação do Verbo? Obra do Espírito Santo em Maria. Então, Jesus Cristo, o homem perfeito, que sempre existiu no plano de Deus, é o homem perfeito, né? E a missão eterna do Espírito desde toda a eternidade, o Espírito Santo está encarregado de colocar toda essa vida divina na humanidade de Cristo. Por isso que o Cristo foi ungido, né? Significa ungido, aquele que é cheio do Espírito Santo. E irá transmitir para nós, né? Derramar o Paráclito, o Consolador, enviar o Espírito Santo. Primeiro ele foi cheio do Espírito Santo, formado no ventre de Maria pelo Espírito Santo e depois cheio do Espírito Santo. E depois ele vai ao Pai de volta, ressuscita e vai assim assentado, né? Se ascende ao céu e manda para nós o Espírito Santo, né? Para transmitir toda essa vida divina para voltar à igreja, né? Corpo místico de Cristo, o plano realizado, né? Para se realizar, para se concretizar. Mas a gente vai falar muito ainda sobre isso. Então, Jesus, a humanidade que estava no plano eterno, a humanidade do Verbo, se tornará histórica e se chamará Jesus, né? Foi chamado Jesus. Na Terra, o Filho Jesus vive a vida que nós deveríamos viver, mas que não conseguimos devido ao pecado. Ele a vive em perfeita conformidade com a vontade divina. Ele, então, entrega esta vida perfeitamente vivida, esta casa construída ao Pai como uma obra concluída. É como se dissesse, Pai, aqui está a humanidade redimida e vivida na tua vontade. E o Espírito Santo, que já tinha tudo isso em si, desde a eternidade, tem a missão de colocar para fora. Ele é o doador, o fertilizador. Sua função é transmitir e infundir tudo em nós, membros da humanidade. Seremos o corpo místico de Cristo, né? Ungidos pelo Espírito Santo. E aí no batismo você recebe a unção, né? Do óleo do batismo e depois do óleo do crisma, para te ungir, né? Como membro da comunidade cristã, como parte do corpo místico de Cristo. Então, e aí você é lavado na água do batismo para purificar toda a herança do pecado original.
e você ser parte dessa família divina que confere então a graça santificante para se fazer crescer em nós a vida divina através das virtudes. Porém, nós já falamos que as virtudes humanas não são suficientes para alcançar essa inseparabilidade e essa perfeição de unidade com Deus. E aí temos o dom da divina vontade, que nós já falamos sobre isso. Está bem falado, acredito que já está bem explicado no último vídeo. Amém? Mas vamos, claro, tocar nesse assunto depois de novo. Por enquanto, vamos trabalhar aqui o trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixar tudo muito bem explicado. Mas primeiro, hoje, vamos falar sobre o ato único. O que Jesus fala no livro do céu sobre o ato único? Então, resumindo essa parte aqui, o pai concebe o plano e o entrega ao filho. O filho executa perfeitamente esse plano na história, vivendo, morrendo e ressuscitando, e o devolve ao pai como uma obra consumada. O Espírito Santo, que é o amor personificado entre os dois, tem a missão de aplicar esta obra realizada, fertilizando a humanidade com a vida divina que Jesus conquistou, tornando-nos participantes da natureza de Deus. Então, só um minutinho, vou pegar uma água. E aí eu já vou começar a ler os trechos aqui. Então, 13 de fevereiro de 1919. Filha amada do meu querer, queres vir em minha vontade a substituir em modo divino a tantos atos não feitos por todos os nossos irmãos? A tantos outros fatos humanamente? E a outros atos santos, sim, mas humanos, e não em ordem divina? Eu fiz tudo na ordem divina, mas não estou contente ainda. Quero que a criatura entre em minha vontade e, em modo divino, venha beijar meus atos, substituindo-se a tudo como fiz eu. Por isso, vem, vem. Eu suspiro, eu desejo tanto que faço festa quando vejo que a criatura entra neste ambiente divino e, multiplicando-se junto comigo, se multiplica em todos. E ama, repara, substitui a todos, e por cada um em modo divino. Então, quando a pessoa entra, né, no ato único, é a mesma coisa que entrar, né, nesse ambiente divino, entrar na divina vontade, é a mesma coisa que entrar no ato único. E aí, ela vai realizar, igual Jesus, tudo na ordem divina. Dentro do ato único, fica dentro da ordem divina. Dentro da divina vontade, fica tudo na ordem divina e substitui tudo que foi feito na ordem humana, né? Então, eu desejo tanto que eu faço festa quando vejo que a criatura entra no ambiente divino e, multiplicando-se junto comigo, se multiplica em todos. E ama, repara, substitui a todos e por cada um em modo divino, né? As coisas humanas, eu não as reconheço mais nela, né? Nessa criatura, senão todas são coisas minhas. Meu amor surge e se multiplica, né? Porque daí o Jesus vai ver a vida dele em você. E as coisas que ele fazia no humano, ele vai ver como sendo feitos no divino. E não vai ver mais com o propósito humano, mas sim com o propósito divino. Entendeu? E aí vai haver as reparações que se multiplicam ao infinito. As substituições são divinas. Que alegria, que festa! Os mesmos santos se unem comigo e fazem festa, e esperam com ardor que uma irmã deles substitua seus mesmos atos santos que foram feitos na ordem humana, mas não na ordem divina. Tá vendo, gente? Os santos que estão na igreja, né, que estão no céu, os santos que estão no céu, eles não fizeram a vida deles aqui na terra na ordem divina, tá? Eles fizeram na ordem humana. Aí os filhos da divina vontade vão se multiplicar ao infinito e substituir, fazer as reparações divinas. Substituir os mesmos atos, mas tudo como feito na ordem divina, né? Porque quando a gente vive na divina vontade, a gente vai fazer tudo dentro da ordem divina. Tudo que nos acontece é divina vontade. E aí, conforme a divina vontade vai trazendo as circunstâncias, a gente vai vivendo ali o dever na ordem divina,
E aí as pessoas entendem isso. Quem já está estudando comigo entende como acontece. Porque a pessoa realmente larga a forma humana e começa a fazer tudo na hora que Deus deseja, do jeito como Deus deseja, dentro de uma ordem estipulada por Deus. Então ela sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? Mas não os seus atos sejam, mas não, desculpa, na ordem divina, que eles não fizeram na ordem divina. Suplicam-me que logo faça entrar neste ambiente divino a criatura humana que vive na vontade divina e que todos os seus atos sejam substituídos apenas com o querer divino e com o selo do eterno. Eu o fiz por todos, agora eu quero que você o faça por todos. Então, Jesus, ele já fez isso. Ele já viveu pelos santos que estão no céu, ele já viveu tudo na ordem divina. Mas só que ele quer que haja outros filhos da divina vontade, tá? E ele vai explicar isso para Luísa. Ela fala assim, mas o senhor já não fez isso? Né? Não é tudo seu? Aí ele fala, é verdade, que só eu basto por todos, não preciso de ninguém. Mas eu não sou livre para escolher uma criatura e junto comigo dar-lhe o mesmo ofício meu e fazê-la bastar por todos? E além disso, o que te importa que seja coisa minha? Talvez o que é meu não possa dar a você? Por quê? Porque o projeto de Jesus que ele executa é justamente ele infundir na nossa humanidade a humanidade dele, é o trabalho dele. Ele quer entregar para o Pai o trabalho perfeito, terminado. E por isso ele escolhe algumas pessoas. Não precisa ser a humanidade toda, porque ele sabe que depende da liberdade do coração de cada um e nem todos abrem a mão da sua vontade humana. É muito difícil. O maior sacrifício que existe no planeta Terra é se desfazer da sua própria vontade humana, né? Do seu eu. Então Jesus sabe que é difícil, né? Então, ele escolhe algumas pessoas. Ele falou que não vão ser muitas pessoas os filhos da divina vontade. Não vai ser uma geração inteira, não vai. Ele vai ter o reino na terra, mas em algumas pessoas, né? A gente acredita que vai ter uma era em que a igreja vai conhecer a divina vontade, a igreja vai divulgar a divina vontade vai ter voz e vez, vai ser, né, falado em todo canto sobre a divina vontade. É isso que vai fazer com que o reino seja conhecido na terra, assim no céu, né? Seja feita assim na terra como no céu. Mas quem vai fazer os atos na divina vontade são aqueles que realmente aderirem a isso. E não serão muitos, serão poucos. Tanto que Jesus falou, vai ter aqueles que reinam e vai ter aqueles que servem ainda. No mesmo reino, vai ter aqueles que ainda vão viver na virtude, né? No mesmo reino, que vai ter a santidade das virtudes e vai ter a santidade, né, da divina vontade. Nem todos vai ser filhos da divina vontade mesmo, almas que vivem na vontade divina. Muitos não vão viver a divina vontade, outros vão viver só se submeter, né? Então é claro isso no livro do céu. Então ele fala que ele já basta. Não precisaria que outra pessoa precisasse fazer isso, né? Mas só que como ele é livre para escolher pessoas que ele queira dar esse ofício, ele vai fazer. E o que te importa que seja coisa minha? Talvez o que é meu não possa dar a você? Este é todo o meu contentamento, dar-te tudo. E se tu não me correspondes e não o aceitas, me deixarás descontente. E toda a cadeia de graças que eu te fiz para te fazer chegar a este ponto e te chamar a este ofício, a deixas decepcionada. Não, Jesus, não, nós não, Jesus. Nós não vamos fazer isso. Então, ela falou: tá bom, Jesus, eu entro em você. Aí ela entrou em Jesus e fazia o que fazia Jesus. Ó, como via com clareza o que ele me tinha dito. Com ele era multiplicada em todos, também nos santos. Mas voltando em mim mesma, uma dúvida levantou-se em mim e Jesus acrescentou. Sobre o ato único, né? Como que acontece isso? Aí ele vai explicar. Um ato único da minha vontade e ainda um único instante está cheio da vida criadora. E quem contém esta vida, nesse instante, pode dar vida a tudo e conservar tudo. Assim que deste um só ato da minha vontade, o sol recebe a vida de luz, a terra a sua conservação. Então, por que você duvida? E além disso, tenho minha corte no céu, mas quero outra sobre a terra. Adivinhe, você quem formará esta corte? As almas que viverão em teu querer, ela disse, né? É nós. E ele, bravo,
São elas mesmo que, sem a sombra do interesse e da santidade pessoal, senão toda divina, viverão para o bem de seus irmãos e farão um só eco com o céu. Tá vendo, gente? Nós vamos viver uma santidade sem sombra de interesse e sem ser uma santidade pessoal. O que é a santidade pessoal? Ah, eu fiz bonitinho isso, então meu nome está gravado, né? Rogai por nós, Santa Aline e Aparecidinha. Entendeu? Acabou esse negócio. Eu não vai ter rogai por nós, Aline e Aparecidinha, porque não é uma santidade pessoal. Nossa, então a Santa Teresinha viveu uma santidade pessoal? Sim. Ah, então a Santa Teresa d'Ávila viveu uma santidade pessoal? Sim. Entendeu? Então não é fácil não, gente. Em minha divindade, corre em minha eterna vontade. Então, entra em mim, em minha divindade, e corre em minha eterna vontade. E aí você encontrará a potência criadora, como em ato de criar toda a máquina do universo. Em cada coisa que criava, colocava uma relação, um canal de graças, um amor especial entre a majestade suprema e a criatura. Mas como a criatura não levaria em conta todas essas relações, essas graças, este amor deveria ser suspendido. A criação não reconhecida nem apreciada. Mas ao ver a minha humanidade, que tão bem devia apreciá-la, e que por cada coisa criada ia ter as suas relações com o eterno, ia reconhecê-lo, amá-lo, não só por ela o mesma, mas por toda a família humana. Tá vendo? Jesus falando que ele, na humanidade, iria fazer essa relação toda com a majestade suprema. Então, ele vai fazer tudo isso, né? Fez, na verdade, fez. É muito importante entender isso, né? Não só por ela, mas por toda a família humana. Não olhou a culpa dos outros filhos, e com o maior prazer distendeu o céu, cobrindo-o de estrelas, sabendo que aquelas estrelas deviam ser tantas e variadas relações, graças sem número, rios de amor, que deviam correr entre a minha humanidade e o ente supremo. O Eterno olhou o céu e ficou contente ao ver as imensas harmonias, as comunicações de amor que abriu entre o céu e a terra. Por isso seguiu adiante, e com uma só palavra criadora, criou neste céu como relator contínuo do seu ser supremo, dotando-o de luz, de calor, deixando-o suspenso entre o céu e a terra, em ato de reger tudo, de fecundar, aquecer, iluminar tudo. E com seu olho de luz indagador parece que diz a todos: eu sou o mais perfeito pregador do ser divino. Olha-me e reconhecê-lo-eis. Ele é luz imensa, é amor interminável. Dá vida a tudo, não tem necessidade de nada, ninguém pode tocá-lo. Olhem-me bem e reconhecê-los-eis. Eu sou sua sombra, o reflexo de sua majestade, seu relator contínuo. Falando do céu, né, da terra. O céu que a gente olha aqui, né, para cima, né? Gente, o céu hoje de manhã tava uma coisa mais linda que eu nunca imaginei na vida ver. Como eu falei, eu te amo para Deus no céu de hoje. Tava um azul tão incrível, mas um azul tão incrível que eu fiquei chocada, de tão lindo que era. Maravilha, meu Deus. Então, cada coisa que você vê, até a mais pequena flor do campo, era mais uma relação entre a criatura e o Criador. Por isso era justo que por cada coisa queria um reconhecimento, um amor demais por parte das criaturas. Eu me substituí a tudo, tá vendo? Ele fez por nós tudo, tá vendo? Eu coloquei. Nós não sabemos fazer. O pecado não deixou a gente fazer o serviço, né? Direito. Jesus viu que a gente não é capaz, então ele se substituiu a nós. Ele substituiu nós. Ele foi lá e fez no nosso lugar. Entendeu? Imagina, todos os seres, do primeiro até o último homem, foram justificados, foram substituídos por Jesus. Jesus, na divina vontade, conseguiu fazer uma coisa dessa, tão grandiosa. E ele nos chama para a gente ir com ele, participar dessa obra, da gente também substituir em nome de todos. É muito incrível entrar na divina vontade, meu Deus, né? Então eu me substituí a tudo e a reconheci e adorei por todos, né? A potência criadora, mas meu amor ante tanta bondade não está contente, tá vendo? Ele não está contente. Ele fez o serviço, caprichou, deu certo, Deus ficou feliz, tá lá satisfeitíssimo. Mas Jesus não fica quieto no canto dele.
Gostaria que outras criaturas reconhecessem, amassem e adorassem a esta potência criadora. Então, ele quer partilhar isso com algumas pessoas. Entendeu? Ele sabe que nem todo mundo vai dar a vontade humana para ele, mas quem aceitar vai ganhar na loteria. Então, ele quer encontrar essas pessoas. Entendeu? Gostaria que outras criaturas reconhecessem, amassem e adorassem esta potência criadora. E quanta criatura é possível tomarem parte nestas relações que o Eterno tem espalhado em todo o mundo. E em nome de todos, prestem homenagem a este ato de criação do Eterno. Mas sabes tu quem pode render esta homenagem? As almas que vivem em meu querer. Por quê? À medida que entram na divina vontade, encontram como em ato todos os atos da majestade suprema, né, que é o ato único, entra no ato único, e encontrando-se esta vontade em tudo e em todos, ficam multiplicados em tudo e podem render glória, honra, adoração, amor por todos. Então a gente tem que entender, o ato único contém todos os atos, contém tudo em processo atuante eterno nesse exato momento perante a Deus. Então, se a gente pensa nisso, se a gente nesse momento quer girar na criação, eu quero lá girar, visitar Deus, quero visitar Deus agora. Então eu vou visitar, já que eu sou tão pequenininho, como eu sou pequenininho, eu não consigo visitar o ato único de uma vez. Mas eu posso pegar e girar na criação agora. Então eu vou lembrar e vou rezar e vou contemplar agora, nesse exato momento, tudo que eu tenho aqui perto de mim que foi criado por Deus, a natureza. Vou olhar para o céu, vou olhar para a minha árvore aqui que está perto, vou olhar para o meu cachorrinho, vou olhar para tudo, vou louvar a Deus. E vou entrar nesse ato eterno e dar glória a Ele, honra, adoração, dizendo para Ele como o Senhor faz tudo tão perfeito. Eu estou bebendo essa água que mata a minha sede e é deliciosa. Então é como se você estivesse visitando Deus agora. Agora, porque nesse exato momento ele está contemplando o eterno. Ele consegue te ver falando tudo isso, reconhecendo essa obra dele, entendeu? Então você está dizendo para ele o quanto ele é maravilhoso nessa obra que ele criou. Ele quer isso. Jesus falou que ele quer essas criaturas que vão fazer isso como ele fez. Então você entra num ato único, é como se você entrasse numa porta que visita Deus instantaneamente. Porque Deus está assistindo nesse exato momento, o momento que ele criou todas as coisas. Se você está entrando nesse mesmo ato de Deus, você vai estar junto com ele, criando junto com ele todas as coisas. Aí você pode falar para ele assim, nossa, eu estou aqui vendo esse mar que o Senhor está fazendo. Nesse exato momento, que lindo esse mar. E imaginar todos os peixes, todo o mar, todas aquelas ondas, imaginar os barulhos daquelas ondas e não sei o que lá. É muito grande. Ai, mas parece coisa de criança. Pois é, por isso que para ver na divina vontade tem que ser pequeno. Tem que ser pequeno. Entendeu? Aí ele fala aqui. Nossa, gente, é muito grande, eu nem sei o que falar. É muito lindo demais, gente. Nossa Senhora, deixa eu ver outro trecho aqui que eu lembro que eu li. Eu fui seguindo, sabe, pela minha. Fui pedindo para Deus, me instrui aqui, mas agora tem que fazer de novo, Jesus. Repete, porque deu certinho os trechos que a gente escolheu junto, hein, Jesus? Vamos ver se eu consigo de novo, Jesus. Lembrar do ato que você, né, junto comigo escolheu naquele momento, Jesus. Vamos ver se é essa aqui. Então, é 26 de abril de 1925. Esses escritos não são coisas tuas, mas são minhas. É a minha vontade que quer fazer seu caminho para se fazer conhecida. A minha vontade é mais que sol. E para esconder a luz do sol se necessita muito, mas bem é de todo e é impossível. E se a detiverem por um lado, ela supera o obstáculo que lhe puseram à frente, e conduzindo-se por outros lados, com majestade faz seu caminho, deixando confusos aqueles que queriam impedir seu curso.
porque a viram escapar por todas as partes sem poder detê-la. Se pode esconder uma lâmpada, mas o sol jamais. Tal é a minha vontade divina. Mais que sol, e querê-la você te resultará impossível. Por isso, cada palavra, minha filha, faz com que o sol eterno da minha vontade faça seu curso. Seja por meio desses escritos, por meio da publicação, das tuas palavras, dos teus modos, faze que ela fuja como luz e percorra todo o mundo. Eu suspiro e quero, tá vendo, gente? A gente também faz a mesma coisa. Tudo isso que Jesus está falando para ela, a gente faz. Seja pelos escritos, sejam pela publicação, seja pelas palavras que falamos da divina vontade, dos modos de viver a vontade divina, entendeu? Que fuja como luz e percorra todo o mundo. Nós estamos fazendo isso. Eu suspiro, quero, e além disso, o que fizeram sair das verdades de minha vontade, pode-se dizer que apenas os átomos de sua luz, e embora átomos ainda, se soubesse o bem que já fazem, o que será quando reunidas todas as verdades que eu te disse de minha vontade, a fecundidade de sua luz, os bens que contém, unidos todos juntos formarão não átomos, mas o sol que desponta, senão em pleno meio-dia? Que bem não produzirá este sol eterno no meio das criaturas? E tu e eu ficaremos mais felizes em ver a minha vontade conhecida, amada e cumprida. Por isso, deixa-me fazer. Além disso, não é verdade que eu te deixei, mas como não me sentes em ti, não ouves o eco da minha oração no teu íntimo, que eu abraço tudo e todos, sem que ninguém me escape, porque todas as coisas e todas as gerações são como um ponto só para mim, né? Porque o ponto do ato único. E por todos eu rezo, amo, adoro, reparo. E tu, ao ecoares a minha oração, sentes-te como se tomasses na mão de todos e de tudo, né? Pegasse na mão de todos e de tudo. E repete exatamente o que eu faço, né? Se ela entra na divina vontade. Por acaso é você quem faz ou bem sua capacidade? Não. É eu que estou em você. É a minha vontade que faz você tomar tudo como um punho, a tudo e a todos, e continua seu curso em sua alma, que continua seu curso em sua alma. Além disso, você quer alguma coisa fora da minha vontade? Que temes? Que poderia te deixar? Não sabes que o sinal mais certo de que eu habito em ti é que a minha vontade tenha o seu lugar de honra, que te domine e que faça de ti o que quer? Eu e a minha vontade somos inseparáveis, e torna inseparável de mim a quem se deixa dominar por ela. Então, você vê que Jesus e a vontade divina é a mesma coisa, né? Que é a mesma pessoa, a mesma coisa, praticamente. Vamos ver outro aqui. Ai, Senhor. 24 de outubro de 1925. O pensar em minha paixão, o compadecer-me em minhas penas, me é muito grato. Sinto que não estou só em meus sofrimentos, senão que tenho junto comigo a companhia da criatura, por causa da qual eu sofro e a amo tanto. E tendo-a junto comigo, o sofrer me faz mais doce. Como é duro o isolamento no sofrer. Quando me vejo sozinho, não tenho a quem confiar minhas penas, nem a quem dar o fruto que minhas penas contêm, e por isso fico como afogado de penas e de amor. E por isso, meu amor, não podendo mais, venho a ti para sofrer em ti, e tu sofres junto comigo as penas da minha paixão em ato, para repetir o que eu fiz e sofri em minha humanidade. O repetir minha paixão em ato na criatura difere de quem só pensa e compadece minhas penas. O primeiro é um ato da minha vida que se põe em meu lugar para repetir minhas penas. E eu sinto dar-me de novo os efeitos, o valor de uma vida divina. Em vez disso, só pensar em minhas mágoas e ter pena de mim é apenas a companhia que eu sinto da criatura. Mas sabe você em quem posso repetir minhas penas em ato de minha paixão? Em quem está como centro de vida minha vontade. Só a minha vontade é um ato único, que não tem sucessão de atos. E este ato único está como fixado em um ponto que jamais se muda. Este ponto é a eternidade. E enquanto é um ato só, é ato primeiro, ato interminável, porém sua circunferência é tão imensa que nada lhe pode escapar. Abraça tudo e a todos como um só abraço. Então, a criação, a redenção, a santificação é um ato único para a divindade, e somente porque é um ato só, tem o poder de fazer todos os seus
fazer seus todos os atos, como se fosse um só. Agora, quem vive em minha vontade possui este ato único, e não é maravilha que tome parte nas penas da minha paixão como em ato. Neste ato único encontra como em ato o seu Criador, que cria a criação, tá vendo? Eu acabei de falar isso. Você visita, de uma certa forma, e toma posse, acaba vivendo em ato a mesma coisa. E Jesus repete na sua humanidade os atos dele. Entendeu? É assim, Jesus, ele quer viver na criatura. E esse viver na criatura vai repetir os atos da vida dele, da vida divina, do ato único, entendeu? Então é muito grande. Ele vai viver todos os momentos com você, né, na sua humanidade. Você pode viver tudo com Jesus, né? E com o Criador também. Né? Você pode ir lá no Criador, visitar o Criador agora mesmo e com o Criador criar todas as coisas. Né? Você vai estar lá com ele. Então, é muito grande. Ah, não, isso aí parece brincadeira. Não é brincadeira. Jesus está falando aqui, né? Então tem que realmente acreditar nisso, né? Então a criação, a redenção, a santificação é um ato único para a divindade. Somente porque é um ato único tem o poder de fazer todos os atos como se fosse um ato só. Tá eterno, Deus está vendo agora. Então, quem vive em minha vontade possui este ato único. Eu possuo este ato único. E não é maravilha que tome parte nas penas da minha paixão como em ato. Entendeu? Neste ato único encontra como em ato seu Criador que cria a criação. E ela, formando um ato só com seu Deus, cria junto com ele, correndo como um só ato em todas as coisas criadas, e forma a glória da criação ao seu Criador. Seu amor brilha sobre todas as coisas criadas, goza e toma prazer delas. É isso que a gente faz mesmo. Eu fico encantada com as coisas de Deus, fico vendo, contemplando e entrando nesse ato único. Toda vez que eu tenho disposição, eu posso entrar em qualquer momento. Na verdade, o tempo todo, continuamente, né? Então, as ama como suas coisas de seu Deus. Naquele ato, só ela tem uma nota que faz eco a todo o obrar divino. Tá vendo? E diz em sua ênfase de amor: o que é teu é meu, e o que é meu é teu. Sejam dados glória, honra e amor ao meu Criador. Gente, é muito difícil vocês acreditar nisso, né? Eu sei, mas, meu Deus, abre a cabeça, seja criança, aceita. Se Jesus está falando, faz de tudo para entender isso, faz de tudo para viver isso, faz de tudo para tomar posse disso. As palavras se transformam em verdade, entendeu? Neste ato, só encontra em ato a redenção. A faz toda sua, sofre minhas penas como se fossem suas. Gente, a gente sente muita coisa. Jesus vem na nossa cabeça e ele... Vocês estão falando, estou brincando, gente. Jesus entra na nossa cabeça, gente. Ele entra nas nossas dores que a gente sente, nos sofrimentos. Ele entra nas nossas preocupações. Ele aproveita de tudo que a gente vive na nossa vida humana aqui agora. Você está ali sofrendo uma dor de cabeça e ele fala assim: essa dor de cabeça é minha coroa de espinhos, aproveita, curte. Ah, mas eu vou tomar um remédio, Jesus, porque eu preciso amanhã, preciso daqui a pouco ler um livro, preciso estar bem. Tudo bem, mas enquanto a dor tá aí, eu tô com você sofrendo. Entendeu? Ele faz acontecer, filho, não se preocupa. Não é só imaginação, é real. Vai ser concreto, vai acontecer. Mas é na sua vida, com as dores da sua vida que você vai sentir as dores da vida dele. A gente tem as mesmas dores que ele. Não é diferente. Quando ele estava na Terra, ele tinha as mesmas conversas, as mesmas decepções com as pessoas. Ele era deixado de lado falando sozinho, ou ele falava e a pessoa não entendia e estava mais lá nos pensamentos dela no que ele estava falando. Tudo era igual para Jesus. O cara estava ouvindo Jesus, mas estava pensando na morte da bezerra. Entendeu? E Jesus falava assim, mas eu posso enterrar meu pai primeiro, antes de te seguir? Meu, então Jesus sofre a mesma coisa que a gente. Para com isso. Você fala com seu filho finge de besta. Então, muitas vezes Jesus falava com os caras fingem de besta também. E não é difícil você ver na sua vida, a vida de Jesus, né? É muito igual, muito igual, muito igual.
Então, vamos lá, vou pegar aqui. Então, só minha vontade é um ato único, que não tem sucessão de atos. Este ato único está como fixado em um ponto que jamais se muda. Este ponto é a eternidade. E enquanto é um ato só, é ato primeiro, ato interminável, porém sua circunferência é tão imensa que nada lhe pode escapar. Abraça tudo e a todos como um só abraço. Então a criação, a redenção, a santificação é um ato único para a divindade. Somente porque é um ato só, tem a potência de fazer seus todos os atos como se fossem um só. Agora quem vive em minha vontade possui este ato único e não é maravilha que tome parte nas penas da minha paixão como em ato. Como em ato. Neste ato único, encontra como em ato o seu Criador que cria a criação. E ela, formando um ato só com o seu Deus, cria junto com ele, correndo como um só ato em todas as coisas criadas, e forma a glória da criação ao seu Criador. Seu amor brilha sobre todas as coisas criadas, goza e toma prazer delas, as ama como suas coisas e de seu Deus. Naquele ato, só ela tem uma nota que faz eco a todo o obrar divino e diz em sua ênfase de amor: o que é teu é meu, e o que é meu é teu. Sejam dadas glórias, honra e amor ao meu Criador. Neste ato só, encontra em ato a redenção. A faz toda sua, sofre minhas penas como se fossem suas. Corre em tudo que eu fiz, em minhas orações, em minhas obras, em minhas palavras. Em tudo tem uma nota de reparação, de compaixão, de amor e de substituição à minha vida. Neste ato só encontra tudo. Tudo faz seu e por toda parte põe sua correspondência de amor. Por isso viver em minha vontade é o prodígio dos prodígios, é o encanto de Deus de todo o céu, porque vem correr a pequenez da criatura em todas as coisas do seu Criador. Aí você pergunta, mas como que eu vou fazer substituição à vida de Jesus? Bem, você vai estar no lugar de Judas Iscariotes. E você vai falar para Jesus, Senhor, tudo que ele fez eu não quero fazer. Eu queria, né, ser o Judas e naquele momento que ele percebeu que estava errado, que ele fosse até a cruz, que ele subisse lá no Calvário, em vez de se matar, ele subisse no Calvário, olhasse para os seus olhos e aceitasse o perdão, que ele tivesse coragem de fazer isso. Então, que eu sou Judas nesse momento, entrando, subindo o Calvário, subindo aquele monte, vendo lá as suas gotas de sangue, recolhendo uma por uma nas mãos, e depois subindo até o Calvário, olhando para os seus olhos e te pedindo perdão, e não perdendo a minha alma, não deixando o desespero tomar conta. Então, assim, você pode substituir a vida de Jesus com atos que você possa imaginar ali, querer viver no lugar daquelas pessoas, né? Substituindo os atos delas e falando que você o ama, que você, né, entende o que ele fez. Então, é mais ou menos isso. Então, neste ato só encontra tudo. Tudo faz seu e por toda parte põe sua correspondência de amor. Por isso, viver em minha vontade é o prodígio dos prodígios, é o encanto de Deus e de todo o céu. Porque vem formar, vem correr na pequenez da criatura em todas as coisas de seu Criador. E como raio solar unido a este ato só se difunde por toda parte em todos. Por isso te recomendo que jamais, ainda que a custo da tua vida, saias deste ato só de minha vontade, a fim de que repita em ti como em ato a criação, redenção e santificação. Olha, também a natureza contém a semelhança deste ato sozinho. Na atmosfera, o Sol tem um ato único, desde que foi criado por Deus. Faz sempre um ato só. Sua luz, seu calor estão tão fundidos juntos que se tornam inseparáveis um do outro. E está sempre em ato, do alto, de mandar luz e calor. E enquanto do alto não sabe fazer outra coisa que só um ato, a circunferência de sua luz que desce ao baixo é tão grande que abraça toda a terra e com seu abraço produz inumeráveis efeitos. Constitui-se vida e glória de todas as coisas criadas. Em virtude deste ato único, tem virtude de encerrar em si cada planta e fornece a quem o desenvolvimento, a quem a maturação dos frutos, a quem a doçura, a quem o perfume. Se pode dizer que toda a terra mendiga do sol a vida, e cada planta, mesmo o menor fio de grama, implora do sol seu crescimento e cada fruto que devem produzir. Mas o sol não muda jamais a ação, se gloria de fazer sempre um ato único. Também na natureza humana contém a semelhança de um ato único.
e esta é contida pelo bater do coração. Começa a vida humana com o bater do coração. Então, quando a criancinha no ventre começa a bater o coração dela no ventre, a alma foi infundida nesse exato momento. Ela recebeu a alma nesse momento. Este faz sempre um ato único. Não sabe fazer outra coisa senão bater, mas a virtude deste bater, os efeitos, do ato único, são inumeráveis sobre a vida humana. Conforme bate, e a cada batimento faz circular o sangue nos membros até nas partes extremas, e conforme bate, dá força aos pés para andar, as mãos para trabalhar, a boca para falar, a mente para pensar, fornece o calor e a força a toda a pessoa. Tudo depende do batimento cardíaco. Assim é verdade que se o batimento cardíaco é um pouco fraco, perde-se então a energia, as vontades de agir, a inteligência diminui, enche-se de dores e chega a um mal-estar geral. E se cessa de vez o batimento cardíaco, cessa a vida. O poder de um único ato continuamente repetido é grande, mas muito mais o ato único de um Deus eterno, que tem a virtude de fazer tudo com um único ato. Por isso, nem passado nem o futuro existem nesse ato. E quem vive em minha vontade se encontra já neste ato único. E assim como o coração faz sempre um batimento na natureza humana que constitui a vida dela, assim minha vontade no fundo da alma pulsa continuamente, mas com um batimento único. E à medida que bate, lhe dá a beleza, a santidade, a força, o amor, a bondade, a sabedoria, depende das ocasiões e circunstâncias que você está vivendo. Essa batida encerra céu e terra, é como a circulação de sangue, como circunferência de luz se encontra nos pontos mais altos e nas partes mais extremas. Onde este ato único, este bater da alma, tem pleno vigor e reina completamente, é um prodígio continuado, é o prodígio que só um Deus sabe fazer, e por isso se descobre na alma novos céus, novos abismos de graças, verdades surpreendentes. Mas se lhe perguntarem, de onde vem tudo isso? Responderia a unida com o sol, junto com o batimento cardíaco e com o ato só do Deus eterno. Faço uma só coisa, sempre faço a mesma coisa, a vontade de Deus e vivo nela. Este é todo o meu segredo e toda a minha fortuna. Que lindo, gente. Fala sério, né? Uau! Então é muito grande, meu Deus, esse mistério do ato único, Só agradecer imensamente, por isso tudo, Deixa eu ver, gente, se tá funcionando aqui, porque eu tô gravando e ao mesmo tempo transmitindo no YouTube, mas não tem ninguém vendo, então eu tenho que só dar uma olhadinha pra ver se tá saindo o áudio certinho aqui, porque aquela hora deu problema no OBS, dá medo de tá ruim de novo. Dá medo de tá ruim de novo. Aí, tá funcionando, beleza. Dá medo de... Glória a Deus nas alturas. Então vamos lá, finalizar aqui, Então vamos finalizar aqui para entender mais o que a gente está falando. Então, a síntese da obra da Trindade. Vamos resumir a função de cada pessoa na execução do plano divino. Um conceito que nós já falamos, Que o Filho, a redenção, tem que viver a vida que nós deveríamos ter vivido em perfeita vontade divina. E após redimir nossa falha, entregar essa obra perfeita ao Pai como uma casa concluída. O Espírito Santo, santificação, já possui toda a vida divina. Sua função é colocar para fora, ou seja, transmitir e infundir essa vida. Ele é o doador, o fertilizante. E para ilustrar a ação do Espírito Santo como transmissor, vamos recorrer a um evento do Evangelho, Lucas 1, 39 e 45. O fato é Maria, grávida de Jesus, visita a Isabel, grávida de João Batista. Vamos ver a ação do Espírito Santo aqui. Então, ao ouvir a saudação de Maria, Isabel fica cheia do Espírito Santo e a criança João pula de alegria em seu ventre. O Espírito Santo ali, então, comunica a Isabel a verdade sobre Maria. Somente poderia saber essa verdade através da ação divina. Ele que lhe revela que Maria é a mãe do meu Senhor. Ele não criou a informação, ela já existe, Mas transmitiu o conhecimento e a graça, fertilizando a cena com vida divina. Muito fácil de entender a ação do Espírito Santo. Ele está o tempo todo em você, o tempo todo transmitindo para você essas informações. Na Divina Vontade é 24 horas, Espírito Santo sem parar. Não tem
parada, não tem. É uma graça, né? Glória a Deus nas alturas, né? Deus possa nos ajudar verdadeiramente a viver isso constantemente, constantemente. Então, a humanidade caiu, né? E o pecado original não é um pecado no sentido de uma ação má que cometemos, mas é uma ausência da vida e da vontade divina em nossa alma. É uma mancha que nos contamina e nos separa da divindade. Então, o pecado original não é um pecado que você cometeu agora, né? Mas é uma ausência da vida e da vontade divina em nossa alma, né? Que cortou esse laço conosco, né? Então, é uma mancha que nos contamina e nos separa dessa vida divina, dessa divindade. Por causa dessa condição, o Espírito Santo não pode comunicar a vida divina, atuante, a graça santificante de forma plena e permanente. A comunicação foi interrompida. Então, aí, só pelo batismo e pela fusão, né, do dom da divina vontade, né? A entrega da vontade humana para poder você receber o dom da divina vontade. Então, por isso que se diz que Deus ainda não descansou. A criação do homem não está terminada. Ele está em um processo de retorno ao ponto de origem. O plano final só se completará quando o homem se tornar o que Deus quis desde o início, né? Então, o protótipo é o plano de Deus que está sempre centrado em Jesus. Ele é o homem perfeito protótipo, o homem completo. O objetivo é que cada homem se torne um ser igual a Jesus. Não por natureza, mas porque a vida divina de Jesus habita em nós através do Espírito Santo. Nossa, fácil de entender, né? A união mística. Então, podemos dizer que somos iguais no sentido de que Deus está no homem e a realização da união mística. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? É por isso que Jesus pode se identificar com o Pai. Quem me viu, viu o Pai. Então, para Deus que vive no eterno presente, tudo está presente. Não tem incógnitas. Ele vê nossas decisões livres no seu ato único, mas isso não significa que ele as determine. Somos livres, né? A visão versus a causa. Deus sabe o que nós vamos decidir livremente com a nossa vontade. Não porque ele tem uma bola mágica, mas porque o seu agora é eterno. Ele vê a decisão que tomamos livremente, como hoje, como agora. A predestinação bíblica é uma convocação para a glória que respeita a nossa liberdade de aceitar ou rejeitar. Então, o ato único é compreensível pelo conceito, né, dessa analogia do sol, né, ou do batimento cardíaco que acabamos de ouvir. E tem um ato único, que é fornecer luz e calor. Ele não sabe ele não sabe nada sobre plantas, sobre fertilização ou cores. Ele simplesmente é aquilo que ele é. A partir desse ato único surgem inúmeros efeitos: a claridade, as cores, o crescimento das plantas, os sabores das frutas, os diferentes ecossistemas. Da mesma forma, o ato único de Deus, que é gerar o Filho e fazer o Espírito Santo proceder, produz todos os efeitos que percebemos no tempo. Criação, redenção e santificação são um único ato para a divindade. Este ato é tão perfeito e abrangente que abraça tudo e todos com um único abraço, contendo em si todas as coisas possíveis e imagináveis, a perfeição do ato único. Então, um ato só é perfeito quando contém em si todos os atos e realiza plenamente o seu propósito, deixando uma mudança permanente na natureza de quem o recebe. Então, foi aqui que eu falei, né, que o ato de Deus é único e perfeito. Não tem nenhuma falha nesse ato. Nós estamos incluídos ali, mesmo quando pecamos. Porém, quando pecamos, nós não foi um ato de Deus. Nós fizemos um ato humano, um ato falho, um ato até demoníaco, né? Mas esse ato, tá? Ele já tem uma correção dentro do ato único. Ele já tem o ato de Jesus que corrige esse ato. Porque Jesus viveu uma vida perfeita de satisfação total a Deus, justificando os nossos pecados, justificando as nossas falhas, justificando as nossas escolhas fora da vontade de Deus. Então, se tem um ato que justifica, então Deus ele tem um ato dele totalmente finalizado e perfeito. Se já tem uma vida perfeita, vivida por Jesus para nós, para cada um ser humano, passado, presente e futuro,
Então, já tem a justificação total de toda a vida de qualquer ser humano. Então, nenhum ser humano atrapalha a perfeição do ato de Deus. Nenhum ser humano é considerado por Deus alguém que vai estragar. Ah, mas o Adão estragou. Não, o Adão não estragou. Feliz culpa de Adão, né? Adão não estragou nada. Adão, Adão, feliz culpa de Adão, porque se não tivesse a feliz culpa de Adão, né, como a gente sempre reza na Páscoa, não haveria Jesus Cristo, né, que veio e se encarnou e viveu a nossa humanidade e, né, e sofreu por cada um de nós e derramou seu sangue por cada um de nós e mostrou seu amor infinito, né, humanamente na história. Então é necessário Jesus na Terra, né? Então não veja defeito no plano de Deus, não há defeito. E, mas as pessoas que foram para o inferno, eles são defeitos. Não são defeitos. Porque dentro do ato único de Deus também foi criada a possibilidade da liberdade. E ter um lugar onde essas pessoas que viveram sua liberdade e decidiram rejeitar a salvação tenham onde ficar. Então, se torna perfeito também essa realidade de existir o inferno dentro do ato único. Então, tá tudo certo. Então, é perfeitíssimo. Então, quando você se arrepende dos seus pecados e vai confessar e recebe ali a absolvição dos pecados, é fato. Está no ato único, né? Inclusive, está em ato presente constante a graça de Deus, que foi do sangue derramado de Cristo por você, da vida divina perfeita que ele viveu. Então, aquele ato que justifica o seu pecado já é trazido imediatamente através da absolvição dos pecados, né? E você recebe de volta a graça e o perdão plenamente, totalmente plenamente. Então, assim, porque já tem um ato perfeito que foi feito por Jesus para cobrir o seu ato. Quando Deus olha para você, ele não vê você com o seu pecado, ele vê você coberto pelo sangue de Jesus. E sempre vai ver Jesus. Deus sempre vai encontrar no seu plano concluído Jesus. Ele vai olhar para todos nós e vai ver Jesus. Quem ele criou? Jesus. Quem que vai receber de volta? Jesus. Todos nós sendo outros Cristos, né? Mas ele vai, né, saber quem é você. Pode ficar tranquilo. Ele sabe o seu nome, sabe cada DNA, né, o seu DNA. Ele sabe tudo. Fique em paz, né? Não vai ser, você não vai ser tratado ali, né, já da forma que você não queira. Muito pelo contrário, você vai até ficar chocado, né, como Deus vai te tratar, né? Um triunfo incrível, né? Não tem maravilha. Ele é perfeito. Então, vamos lá. Então, o médico humano cura uma doença, mas o paciente pode adoecer de novo. O ato de Deus, porém, é curativo e transformador. Ele não só nos cura do pecado, mas nos torna participantes da natureza divina. É um ato que, ao ser realizado, nos muda para sempre, realizando o seu propósito final, que sejamos em Cristo aquilo que Deus sempre quis, sempre quis. Aí, tudo que é bom emana da vontade divina. No entanto, há uma diferença crucial entre os atos diretos de Deus e os efeitos, né, que deles decorrem. E a criação material, céu, sol, estrela, ar, mar, foi resultado do ato único da divina vontade. O fiat, faça-se supremo do Criador. Desse ato único surgiu uma plenitude e multiplicidade de coisas. Um ato único de Deus é capaz de preencher e fazer tudo. A biodiversidade que vemos hoje não é uma sucessão de novos atos criadores, mas um efeito contínuo do primeiro ato. Deus criou não os indivíduos, né? Não criou cada elefante ou pinheiro individualmente. Ele criou o primeiro de cada tipo, dotando com a capacidade de se reproduzir uma semente em si. A função da criação, a ordem dada por Deus, era para que a criação se multiplicasse a partir de si mesma. Os seres vivos subsequentes são, portanto, efeitos da criação inicial, sustentados e conservados por Deus, mas não são criados do nada repetidamente. Já a criação do homem é única. A criação do homem não faz parte desse primeiro ato igual à criação material e animal. É já um segundo ato de Deus. O Pai é o Criador, mas ele cria no Filho. A ideia do homem estava no Filho desde a eternidade. Esta ideia era diferente de todas as outras, porque o homem foi concebido como um veículo perfeito, para que a própria divindade pudesse viver e se desenvolver no tempo e no espaço. Deus queria viver dentro de sua criação. Para isso era necessário infundir no homem a vida divina. Esta vida não pode ser criada para nós, pois nos tornaria diferentes de Deus. Ela nos deve ser comunicada.
Por isso nós temos uma alma, para que seja nela comunicada. Então a pessoa encarregada de nos prover dessa vida é o Filho. A criação do homem foi, portanto, um ato realizado praticamente pelo Filho. O homem não é apenas mais um animal, mas uma criatura única destinada a ser habitada por Deus. Então, nós temos ali a parte material que é igual dos animais, mas nós temos uma parte individual, plena, única, onde Deus fica ali criando homem por homem, que é a alma. Fica saindo lá de Deus a alma, mas aqui do material fica saindo através da semente, né? Da união do homem com a mulher, o espermatozoide com o óvulo. Mas tá saindo ali vários seres humanos. Pode ter várias características diferentes, mas são vários seres humanos né, da vinda da semente de Adão e Eva, como animais. Porém, a alma que é infundida dentro de cada um é única, individual. Não tem esse negócio, sabe? Então é muito importante entender. E esse é para a alma que vai ser comunicada a vida divina, que é a vida que Jesus conquistou para nós, que é a vida de Jesus, que é o próprio Jesus, que é o único Jesus em todos nós, né? Então, o texto especifica qual homem está em discussão neste ato único da criação. É o homem Jesus, o mesmo, sempre o mesmo Jesus, que vai viver em todos nós. Em cada alma individual vai ser o mesmo Jesus, com as mesmas características, com a mesma personalidade, né? E ele vai dar a sua personalidade para nós, né? Ele fala no livro do céu. Quando se fala da criação do homem nesse contexto, refere-se primariamente à pessoa de Jesus, que vai ser multiplicado em cada ser humano. Ele é o protótipo, o homem perfeito, o ideal, que sempre existiu no plano divino e que vai viver em cada alma humana, né? Que é aceitá-lo, claro, né? Porque nós somos livres, podemos rejeitá-lo. E se rejeitamos, nós não servimos para nada. Para onde que a gente vai parar? Onde que a gente vai parar? No inferno. O homem perfeito ideal que sempre existiu no plano divino. Nós, como efeitos, né? Somos seres humanos, efeitos de Jesus. Fomos criados nele para ele. A humanidade de Jesus é o modelo exclusivo e nós devemos voltar a ele, né? O homem, tomando Jesus como modelo, não foi criado em uma pequena circunferência, mas com inteligência, coração, palavra e semelhança com o seu Criador, livre. Toda a criação, então, material, o primeiro ato, foi colocada para apenas nos servir. Mas quem nós realmente somos? Alma. Quem eu sou? Uma alma. Tá? Quem é a Aline? A alma Aline. Entendeu? Então, a rejeição da evolução mitigada. A teoria da evolução é apresentada como uma imaginação total absoluta, cujo objetivo é remover Deus de nossas vidas e nos colocar no nível dos animais, né? A evolução. A criação do homem foi um ato exclusivo, único e perfeito. Deus estava criando a sua própria humanidade em Jesus, não uma criatura que evoluiu de um animal. Cada ser criado, uma rosa, um macaco, possui uma perfeição intrínseca e específica para a sua natureza. Né? Para a evolução ser verdade, Deus teria que destruir a perfeição intrínseca de um macaco para dar lugar à perfeição de um homem. Isso seria então uma aberração, pois significaria que Deus cria coisas com perfeição apenas para depois destruí-las e substituí-las. A perfeição do homem reside em sua vontade e alma espiritual, que não podem ser um desenvolvimento a partir da perfeição de um animal irracional. Então, o texto que nós estamos lendo reconhece que compartilhamos uma natureza biológica animal com as outras criaturas, que é a parte que da semente ali do óvulo espermatozoide que vai gerando vários seres humanos. O que muitas vezes gera essas confusões de ideia de evolução. No entanto, afirma que somos totalmente diferentes em nossa essência espiritual e em nosso destino divino. Então, a criação ocorreu em dois atos divinos distintos. O primeiro ato criou o universo material e a vida animal, que se multiplica por efeitos. O segundo ato, executado pelo Filho, criou o homem Jesus como uma obra única e perfeita, destinada a ser o templo da divindade. Nós, humanos, somos efeitos deste homem protótipo. Então, o ato único é Jesus. E nós somos o efeito do ato da criação de Jesus. Né? Nós, humanos, somos efeitos deste homem protótipo. Para ele, por ele, fomos feitos, né? Dessa perspectiva, qualquer noção de que o homem é um animal evolutivo é rejeitado como incompatível com a natureza única e o propósito sobrenatural da criação humana. Então é isso. Espero que você tenha entendido esse mistério infinito que até agora nós
né, tivemos acesso. Vamos falar mais sobre o ato único, tem muito trecho para ler sobre ele, aí fica para o próximo 11, tá? Para a gente ler os trechos e vamos ver também conteúdo do volume 4, que a gente está seguindo sobre a uniformidade com a vontade divina nesses primeiros volumes aí. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.